O sofrimento do jovem Werther, de Goethe. Como estou contente de ter partido. Ah, meu amigo, o que é o coração humano? Deixar-te a ti, eu que tanto amo, de quem eu era inseparável, e estar contente. Sei que me perdoarás. Não estavam todas as minhas demais relações como que escolhidas pelo destino a fim de afligir um coração como o meu? Ah, pobre Leonor! E contudo eu era inocente. Podia eu fazer algo se, enquanto o encanto teimoso de sua irmã me proporcionava tão agradável companhia, uma paixão se acendia em meu pobre coração e, todavia, serei eu totalmente inocente? Não alimentei seus sentimentos? Não me deleitei com as sinceras expressões daquela criatura, expressões que tantas vezes nos fizeram rir, embora na realidade fossem tão pouco dignas de riso? Não fiz eu. Oh, o que é o homem para se atrever a lamentar-se sobre si mesmo? Eu quero, dileto amigo, eu te prometo que quero corrigir-me. Nunca mais haverei de, como sempre fiz, beber até a última gota os males que o destino nos reserva. Quero gozar o presente e o passado. Será passado para mim. É claro, caríssimo, que tu tens razão. As dores dos homens seriam menos agudas se eles não. Deus sabe o que eles são feitos assim. Se ocupar com tanta suidade da fantasia, chamar de volta a lembrança dos males passados, ao invés de tornar o presente suportável. Tu és tão bom para comigo que com certeza não verás problema em dizer à minha mãe que estou tentando me ocupar da melhor forma possível dos negócios dela e que, em breve, haverei de lhe dar notícias a respeito de seu andamento. Falei com minha tia e nem de longe encontrei a mulher má que as pessoas tanto falam dela. Ela é viva e impetuosa, dona do melhor dos corações. Expus-lhe as queixas de minha mãe sobre o fato de ficar com parte da herança. Ela me deu suas razões, seus motivos e as condições segundo as quais está pronta a entregar-nos tudo, inclusive mais do que nós reclamamos. Resumindo, não me agrada continuar escrevendo acerca disso. Diga à minha mãe que tudo haverá de acabar bem. Neste insignificante negócio, só fiz comprovar mais uma vez, meu caro, que o mal-entendido e a indolência talvez causem mais enganos no mundo do que a esperteza e a maldade. De qualquer modo, as duas últimas são, por certo, mais raras. De resto, estou me sentindo muito bem por aqui. A solidão destas campinas paradisíacas é um bálsamo delicioso para o meu peito. E essa época de juventude aquenta com toda a plenitude meu coração, tantas vezes tiritante. Cada árvore, cada moita é um ramo de flores e a gente fazia gosto em se transformar num besouro para esvoaçar nesse mar de perfumes e poder sugar todos os seus alimentos. A cidade em si é desagradável, mas nos arrabaldes a natureza é de uma beleza indescritível. Foi o que levou o falecido conde de N a plantar um jardim sobre uma daquelas colinas que se sucedem umas às outras com tanta variedade e beleza, formando vales plenos de delícia. O jardim é simples e logo à entrada a gente sente que o seu esboço não foi elaborado por nenhum jardineiro que domina a ciência, mas por um coração sensível que ali queria deleitar-se e gozar-se a si mesmo. Alguma lágrima já consagrei à sua memória, num pavilhão arruinado que foi o seu lugarejo favorito e hoje é também o meu. Em breve serei o senhor do jardim. O jardineiro já simpatiza comigo, tão só pela convivência destes poucos dias, e não achará mal se eu ficar por ali em definitivo. 10 de maio. Uma serenidade admirável domina minha alma inteira.
semelhante à doce manhã primaveril que eu gozo de todo o coração. Estou tão só e minha vida é feita de alegrias por viver uma região que parece ter sido criada para almas como a minha. Estou tão feliz, meu amigo, tão mergulhado na sensação de minha calma existência, que a minha arte sofre com isso. Não poderia desenhar nada agora, nem sequer um traço, embora jamais tenha sido tão grande pintor quanto neste instante. Quando a bruma do vale se levanta à minha volta e o sol altaneiro descansa sobre a abóbada escura e impenetrável da minha floresta e apenas alguns escassos raios deslizam até o fundo do santuário, ao passo que eu, deitado no chão, entre a relva alta, na encosta de um riacho, descubro no chão 1000 plantinhas desconhecidas. Quando sinto mais perto do meu coração a existência desse minúsculo mundo que formiga por entre a relva, essa incontável multidão de ínfimos vermes e insetinhos de todas as formas, imagino a presença do Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem e semelhança, e o hálito do Todo-Amado, que nos leva consigo e nos ampara a pairar em eternas delícias. Ah, meu amigo, quando o mundo infinito começa a despontar assim, ante meus olhos, e o céu se reflete todo ele em minha alma como a imagem de uma amada. Então suspiro profundamente e penso: ah, pudesses tu voltar a expressá-lo, pudesses tu exaltar o sentimento e fixar no papel aquilo que vive em ti com tanta abundância e tanto calor, de maneira que o mesmo papel pudesse se fazer o espelho de tua alma, como tua alma é o espelho do Deus infinito. Meu amigo, mas vou ao chão antes disso, sucumbo ante o poder e a majestade dessas aparições. 12 de maio. Não sei se erram por esta região espíritos da ilusão, ou se é a quente e celestial fantasia que se aposta do meu peito, fazendo com que tudo pareça tão paradisíaco ao meu redor, aos meus olhos. Tudo tem encanto, beleza, graça. Logo ali à entrada do lugar há uma fonte à qual estou preso como Melusina e suas irmãs. Ao desceres uma pequena colina e te achares diante de uma gruta que desce por cerca de 20 degraus, verás a mais límpida das águas jorrar através do mármore. O pequeno muro que faz a proteção pela parte de cima, as grandes árvores que fazem sombra envolvendo o espaço, o frescor do lugar, tudo tem algo tão inusitante, insinuante, tão estremecedor. Não passa um dia sem que eu desça ali por uma hora e fico a extasiar-me com tanta e tanta beleza. É ali que as moças da vila vêm buscar água, ocupação das mais inocentes e das mais necessárias, que outrora não era desdenhada nem pelas filhas dos reis. Quando estou sentado ali, a ideia do patriarcalismo vive de maneira tão intensa em mim, que fico a pensar como eles todos, os senhores de antanho, ali se conheciam e ali arranjavam um casamento, numa época em que os espíritos benfazejos erravam em volta das grutas e fontes. Oh, jamais se refrescou à beira de uma fonte, depois de uma penosa caminhada sobre um sol ardente, aquele que não é capaz de sentir o que eu estou sentindo. 13 de maio. Tu perguntas se deves enviar-me os meus livros. Meu caro, te peço, pelo amor de Deus, deixa-os longe do meu pescoço. Não quero mais ser guiado, animado e afogueado. Este coração já fermenta o bastante por si próprio. Necessito muito antes de canções que embalem, e essas eu achei a suficiência em meu Homero. Quantas vezes tenho de ninar o meu sangue revolto até acalmá-lo? Tu sabes que não existe no mundo nada tão instável, tão inquieto quanto o meu coração.
se é que tenho necessidade de dizê-lo, a quem tantas vezes carregou o fardo de me ver passar da aflição à digressão, da doce melancolia à paixão furiosa, meu caro. É por isso que trato meu coraçãozinho como uma criança doente, satisfazendo-lhe todas as vontades. Não diga isso adiante a pessoas que poderiam usá-lo contra mim. 15 de maio. As pessoas simples do lugar já me conhecem e gostam de mim, sobretudo as crianças. Fiz uma triste constatação. Quando eu, de começo, me aproximava delas e lhes perguntava, em tom amistoso, sobre isso e aquilo, algumas creram que eu queria fazer troça com elas e me ignoraram com bastante rudeza. Não deixei que isso me aborrecesse, apenas senti com mais vivacidade algo que já havia observado há tempo. Pessoas de uma certa categoria conservam e sempre a uma calculada distância do povaréu comum, como se acreditassem perder algo através da aproximação. E há passantes e brincalhões daninhos que só aparentam descer ao pobre povo para magoá-lo, ainda mais com sua alegria doida. Eu sei muito bem que não somos todos iguais, que não podemos sê-lo, mas sustento que aquele que acredita ser necessário permanecer longe do chamado populacho para manter a dignidade é tão censurável quanto um covarde, quanto alguém que esconde de seus inimigos com medo de sucumbir ao final. Há pouco fui à fonte e encontrei uma jovem criada que pousara a bilha no último degrau da escada e olhava à sua volta, a ver se não vinha uma de suas companheiras para lhe ajudar a pôr a vasilha sobre a sua cabeça. Desci e olhei para ela, perguntando: Queres que vos ajude, donzela? Ela fez-se rubra como fogo. Oh, não, senhor, respondeu. Não quero causar transtornos. Endireitou o apoio almofadado sobre a cabeça e eu ajudei-a. Ela agradeceu e subiu logo depois. 17 de maio. Estabeleci relações de toda espécie, mas ainda não achei companhia efetiva. Não sei o que tenho de atraente aos olhos das pessoas. Há tantos que agradam de mim e a mim se prendem, que chega a me doer ter de abandoná-los depois de os acompanhar por trechos que às vezes se mostram tão curtos. Se me perguntares como são as pessoas por aqui, tenho de te responder: como em todo lugar, é uma coisa bastante uniforme a espécie humana. Boa parte dela passa seus dias trabalhando para viver, e o pouquinho de tempo livre que lhes resta passa-lhe tanto que busca todos os meios possíveis para livrar-se dele. Ó destino dos homens! Mas é um belo tipo de povo. Se por vezes me esqueço do mundo e gosto, junto de outras pessoas, os prazeres que ainda são permitidos aos homens, como o de entreter a conversar aberta e cordialmente ao redor de uma mesa bem servida, o de realizar um passeio de carruagem, ou de arranjar uma dança na hora certa, tudo isso produz em mim um efeito bastante agradável. Apenas não me agrada lembrar que há tantas outras faculdades descansando em mim que bem podem enferrujar, se não forem usadas, e por ora tenho de ocultar com cuidado. Ah, como isso confrange o coração, e todavia ser incompreendido é esse o destino da gente. Ah, porque a amiga da minha juventude ficou para trás, e porque eu a conheci. Eu deveria proclamar: és um louco, procurar o que já não está mais aqui embaixo. Mas foi minha essa amiga, senti esse coração, essa grande alma, em cuja presença eu julgava ser mais do que era, porque era tudo o que podia ser. Meu bom Deus, ficou inativa sequer uma de minhas faculdades naquela época? Não podia eu expandir por completo diante dela aquele admirável sentimento com o qual meu coração abrasa a natureza? Não foi o nosso convívio
um eterno tecer das mais finas sensações, dos mais afiados gracejos, e mesmo as mudanças de humor que me chegavam, a indelicadeza de quando em vez, não eram desenhadas com o selo da genialidade. E agora, os anos que ela tinha mais do que eu a atiraram à cova antes de mim. Jamais esquecerei sua retidão de alma e sua divina indulgência. Há alguns dias encontrei o jovem, há alguns dias encontrei um jovem, um rapaz franco e aberto, com uma afeição até bastante feliz. Ele acaba de sair da universidade. Não se julga exatamente um sábio, mas acredita que qualquer forma saber mais do que os outros. Há alguns dias encontrei o jovem V, um rapaz franco e aberto, com uma afeição até bastante feliz. Ele acaba de sair da universidade. Não se julga exatamente um sábio, mas acredita, de qualquer forma, saber mais do que os outros. Também era diligente, coisa que percebi logo. Em resumo, possuía um certo conhecimento, como ouvira que eu desenho e conheço o grego. 2 meteoros nessas terras, se agarrou a mim, desentulhou todo o seu saber de Bastel e Wood, de Piles e Wilkelman, me garantiu que leu de cabo a rabo o primeiro volume da teoria de Sulzer e que possuía um manuscrito de Heine sobre o estudo da antiguidade. Deixei a coisa correr. Tive o prazer de conhecer ainda um outro homem de mérito. É o Bailio do Príncipe. Um homem franco e leal. Disse que alegra a alma vê-lo em meio aos filhos. E ele tem 9. Fala-se, sobretudo, de sua filha mais velha. Convidou-me a ir visitá-lo, e eu irei logo que puder. Mora num pavilhão de caça do príncipe, a cerca de meia hora daqui. Permitiram-lhe retirar-se para lá depois da morte da esposa, por lhe ser demasiado penoso, alternadamente, na cidade e em sua casa. Além disso, tenho encontrado em meu caminho alguns originais bem desfigurados, nos quais tudo é insuportável, sobretudo as provas de amizade. Adeus, haverás de gostar da carta, é bastante histórica. 22 de maio. Que a vida humana é apenas um sonho, outros já disseram, mas também a mim esta ideia persegue por toda parte. Quando penso nos limites que circunscrevem as ativas e investigativas faculdades humanas, quando vejo que esgotamos todas as nossas forças em satisfazer nossas necessidades, que apenas tende a prolongar uma existência miserável, quando contato que a tranquilidade a respeito de certas questões não passa de uma resignação sonhadora, como se a gente tivesse pintado as paredes entre as quais jazemos presos com feições coloridas e perspectivas risonhas. Tudo isso, Guilherme, me deixa mudo. Meto-me dentro de mim mesmo e acho aí um mundo. Mas antes, em pressentimentos e obscuros desejos que em realidade e ações vivas. Então tudo paira à minha volta. Sorrio e sigo a sonhar, penetrando adiante no universo. Que as crianças não sabem o porquê de desejarem algo, todos os pedagogos estão de acordo, mas que também homens feitos se arrastem como crianças, titubeando sob a face da terra, e exatamente como elas não saibam de onde vêm e para onde vão, até mesmo que não tenham um fim determinado para suas ações, igualmente governados por biscoitos, balas e chibatas, ninguém faz gosto em acreditar. Quanto a mim, parece-me que não há realidade mais palpável do que essa. Concordo, de boa fé, porque sei que vais me dizer a respeito disso que são exatamente essas as pessoas mais felizes.
Essas mesmas que, como crianças, vivem o dia a dia sem pensar no futuro, arrastam suas bonecas por aí, vestem-se despendam-na e volteiam cheias de respeito diante da gaveta onde mama chaveia os bombons, e quando logram êxito, enfim, fazendo com que ela os dê, devoram-nos, estufando a boca e gritando: mais, sim, estas é que são criaturas felizes. A coisa também vai bem para aqueles que dão um título imponente para seus trabalhos vagabundos ou até para os seus sofrimentos e os descrevem como obras gigantescas feitas em prol da salvação e da prosperidade do gênero humano. Feliz daquele que consegue prosseguir assim. Mas aquele que reconhece em sua humildade onde tudo isso vai parar, que vê quão gentil é o burguês ao ornamentar seu jardinzinho e elevá-lo à categoria de paraíso, quem tem noção de como o infeliz se arrasta infatigável pelo caminho, sobre seu fardo, interessado apenas em contemplar por um minuto mais a luz do sol, este é seguro, também é tranquilo, e ao construir um mundo dentro de si, é feliz do mesmo jeito por ser humano. E então, por mais limitado que esteja em seus movimentos, ele mantém no coração a doce sensação da liberdade, sabendo que poderá deixar o seu cárcere quando quiser. 26 de maio. Conheces há muito meu modo de viver, sabes como, quando encontro um lugar que me convenha, faço ares de dono e construo nele a cabaninha, onde passo a morar com toda a frugalidade. Também aqui acabo de encontrar um cantinho que me atraiu e me prendeu. A cerca de 1 hora da cidade encontra-se um lugar que chamam de Highland. A situação numa colina é muito interessante, e quando se sobe pelo atalho que conduz até lá, abraça-se o vale inteiro num olhar. Uma boa senhora, ainda esperta para a sua idade, mantém ali uma taverna onde vende vinho, café e cerveja, mas o que há de melhor são 2 tilhas cujos galhos espessos cobrem a pracinha em frente à igreja, cercada toda ela por herdades, pátios e choupanas. Jamais achei um lugar tão sossegado, tão íntimo, e é ali que mando por minha mesa, tirada da pousada, minha cadeira, bebo meu café e leio meu Homero. A primeira vez em que a sorte de um acaso me levou para baixo das tilhas, num belo meio-dia, achei aquele lugar tão solitário. Todo mundo havia ido para o campo. Só um rapagote, cerca de 4 anos, estava sentado no chão, segurando o outro, de mais ou menos meio ano, acolhido entre suas pernas, com os 2 bracinhos encostados a seu peito, de forma a lhe servir como uma espécie de poltrona. E apesar da vivacidade com que seus olhos negros giravam à volta, estava bem tranquilo. Me causou prazer aquele espetáculo. Sentei-me sobre um arado que jazia ali perto e desenhei com gosto aquela fraterna atitude. Acrescentei ao desenho a cerca próxima à porta de um celeiro e umas rodas de carroça quebradas. Tudo exatamente como se apresentava. Depois de ter passado 1 hora, achei que havia terminado um desenho interessante, bem ordenado, sem pôr nele absolutamente nada de minha própria lavra mental. Isso só fez fortalecer meu propósito de doravante me prender apenas à natureza. Só ela é infinitamente rica e só ela é que forma os grandes artistas. Pode-se dizer muito a favor das regras, mais ou menos tanto quanto se pode dizer para louvar as etiquetas da sociedade burguesa. Um homem que se forme seguindo jamais produzirá algo falto de gosto e ruim. Da mesma forma que alguém que se molda
segundo as leis e as boas maneiras, jamais será um vizinho insuportável ou um malvado digno de nota. Mas, em compensação, as regras, por mais que se diga algo em favor delas, destroem o verdadeiro sentimento da natureza e sua genuína expressão. Tu dirás com certeza que isso é por demais duro, que a regra indica apenas um limite, só faz podar os galhos parasitas, etc. Meu bom amigo, queres que eu faça uma comparação? Com esse tipo de coisa ocorre a mesma coisa que com o amor. Um coração juvenil pende inteiro e unicamente de uma moça, passa a seu lado todas as horas do dia, oferece-lhe todas as suas forças, tudo o que possui para lhe deixar claro a todo instante que se entregou a ela por inteiro. E eis que vem um filisteu, um homem de boa posição, com cargo público, e lhe diz: Meu bom rapaz, isso de amar é próprio do homem, porém tendes de amar como homem. Dividi bem o vosso tempo, dedicando parte dele ao trabalho e as horas de folga à vossa namorada. Calculai vossa fortuna e, com o que sobrar, depois de atendidas vossas necessidades, não vos proíbo de dar a ela, de vez em quando, mas não com muita frequência, talvez no aniversário e no dia do seu santo, um presentinho. Se o nosso rapaz seguir esses conselhos, se tornará uma pessoa bastante útil e eu até mesmo recomendaria a qualquer príncipe a fim de lhe dar um emprego em uma chancelaria. Mas quanto ao amor, a Deus. E se for artista, a Deus talento. Ó, meus amigos, por que é que a torrente do gênio transborda tão poucas vezes e tão poucas vezes chega a ferver em encrespadas ondas, sacudindo vossas almas letárgicas? Queridos amigos, é que além das duas margens habitam homens graves e penderados e ponderados, cujas casinhas ajardinadas, prateleiras de tulipas e campos de hortaliças seriam levados pela torrente se os mesmos não houvessem sabido defender suas propriedades do perigo iminente a tempo, construindo diques e desvios. 27 de maio. Perdi-me, pelo que vejo, no entusiasmo das comparações, na declamação, e por isso acabei esquecendo de te contar o que foi feito das duas crianças. Estava eu sentado por cerca de 2 horas em meu arado, absorto em sensações artísticas que vieram a dar na carta bastante desconchavada de ontem. Foi então que, ao cair da tarde, veio em direção aos meninos, que permaneceram imóveis durante todo esse tempo, uma jovem mulher com um cestinho no braço e chamou de longe: Felipe, tu és de fato um bom rapaz. Saudou-me e eu correspondi à saudação. Levantei-me, aproximando-me dela, perguntei se era mãe das duas crianças. Ela confirmou e, dando ao mais velho a metade de um pãozinho, tomou o outro em seus braços e o beijou com mais intenso amor maternal. Encarreguei o meu Felipe, disse ela, de cuidar do pequeno e fui com o meu filho mais velho à cidade, a fim de buscar pão branco, açúcar e uma frigideira de barro. Vi que trazia tudo aquilo no cestinho, cuja tampa havia caído. Quero fazer uma sopinha para o meu Joãozinho. Era este o nome do mais novo à noite. Era este o nome do mais. Quero fazer uma sopinha para o meu Joãozinho. À noite. Era este o nome do mais novo. Ontem o mais velho, que é um avoado, quebrou a frigideira ao disputar com Felipe a raspa da papa que eu havia preparado. Perguntei pelo mais velho e ela mal conseguia me responder que ele andava a correr atrás dos gansos no pasto, quando o próprio apareceu, saltando e trazendo ao segundo um galho de avelãs. Continuei a conversar com a mulher
e soube que era filha do mestre-escola e que seu marido havia viajado à Suíça em busca da herança de um primo. Quiseram enganá-lo, disse ela, e não responderam às suas cartas, de modo que teve de ir para lá pessoalmente. Deus queira que não tenha lhe acontecido nada, pois não tenho nenhuma notícia a respeito dele. Foi custoso para mim separar-me daquela mulher. Dei um cruzado a cada uma das duas crianças, outro à mãe, a fim de que comprasse um pãozinho para a sopa do menor quando fosse à cidade, e assim nos separamos. Te digo, meu amigo, que quando estou a ponto de perder o juízo, todo o tumulto interior se me apazigua com a visão de uma criatura como aquela, que percorre o círculo estreito de sua existência em ditoso abandono e encontra cada dia o necessário, e ver cair as folhas sem passar em mais nada senão em que o inverno está chegando. E ver cair as folhas sem pensar em mais nada senão em que o inverno está chegando. Às vezes lá vou para ajudá-los. As crianças estão habituadas já a mim. Quando tomo café, dou-lhes açúcar e elas compartilham comigo o pão com manteiga e o requeijão ao entardecer. Aos domingos, não lhes deixo faltar seu cruzado, e se não estou ali à hora da missa, a taverneira tem ordem de distribuí-lo. Elas já confiam em mim e contam-me todo tipo de histórias. O que mais me diverte são os seus ciúmes e os ingênuos arrebates de possessividade quando se reúnem ali outras crianças da aldeia. Custou-me muito sossegar a mãe, sempre preocupada com o fato de eles estarem incomodando aquele senhor. 30 de maio. Aquilo que eu dizia há pouco da pintura pode, por certo, aplicar-se à poesia. Trata-se apenas de sentir o que é primoroso e ousar exprimi-lo, e isto é, para ser exato, dizer muito em poucas palavras. Testemunhei hoje uma cena que, reproduzida, diria o mais belo idílio deste mundo. Mas o que tem a ver poesia, cena e idílio? Por que temos de andar sempre manietados e embornalados quando queremos tomar parte num fenômeno da natureza? Se, depois dessa introdução, esperas qualquer coisa grandiosa e magnífica, ficarás mais uma vez desiludido. Foi um simples campônio que suscitou toda a minha emoção. Haverei de, segundo meu costume, contar mal, e tu haverás de, segundo o teu, achar que exagerei. Hayley, mais uma vez, sempre Hayley, que engendra estas maravilhas. Um grupo havia se reunido à sombra das tilhas para tomar café. Como a companhia não me agradava, encontrei pretexto para ficar afastado dele. Um jovem camponês saiu de uma casa vizinha e foi consertar qualquer coisa no arado que eu acabara de desenhar. Agradou-me a sua figura e travei conversa, perguntando-lhe sobre sua situação pessoal. Achávamos de nos conhecer e, como sou de acontecer com esse tipo de gente, não tardou em me abrir seu coração. Contou-me que estava a serviço de uma viúva que o tratava com bondade. Falou-me tanto dela, elogiou-a tanto, que logo percebi que se dedicava a ela de corpo e alma. Já não é nenhuma jovem, ele disse, e como as lembranças de seu primeiro marido não eram nem um pouco agradáveis, desistira de voltar a se casar. Tudo o que ele contava deixava claro o quanto ela era bela a seus olhos, encantadora, a que ponto desejava que ele o escolhesse para apagar a lembrança dos malefícios de seu primeiro esposo. Eu teria de repetir palavra por palavra tudo o que ele disse para conseguir pintar com clareza a pura inclinação, o amor e a fidelidade daquele homem. Sim, seria preciso possuir o talento
do maior poeta para traduzir a expressão dos seus gestos, a harmonia da sua voz e o fogo secreto do seu olhar. Não, nenhuma linguagem seria capaz de exprimir a ternura que animava seus olhos e suas atitudes. Tudo o que eu pudesse dizer seria grosseiro e rudimentar. Comoveu-me, sobretudo, o receio que ele demonstrava de que eu chegasse a interpretar mal suas relações com ela ou duvidar de sua boa conduta. Que encanto ouvi-lo falar das feições dela, de seu corpo que, mesmo carecendo de atrativos juvenis, atraía-o com violência e a ela encadeava. Só no mais fundo de minha alma é que posso reproduzir o prazer que senti. Jamais em minha vida, todavia, desejos tão ardentes e afãs tão obsessivos e calorosos desenhados com tanta pureza. Não me ralhes se eu lhe confesso que, ao lembrar de tanta inocência e amor verdadeiro, minha alma queima, que a imagem daquele afeto e daquela ternura me seguem por toda parte, e que, como se abrasado pelo mesmo ardor, me esfalfo e enlangueço em busca dele. E mesmo vou procurá-la, quero vê-la o quanto antes, ou melhor, dito e depois de pensar um pouco, vou tentar evitá-la. Melhor será vê-la através dos olhos de seu amante, talvez, ante o meu próprio olhar, ela não se mostre da maneira como a vejo agora diante de mim. E por que haveria eu de querer estragar essa bela imagem? 16 de julho. Por que não te escrevo? Pergunto-me logo, tu que és tão sábio. Por que não te escrevo? Perguntas-me, logo tu que és tão sábio. Deverias adivinhar que me sinto bem e até que, curto e grosso, conheci alguém que me tocou o coração bem de perto. Não sei se contar-te, respeitando a ordem dos acontecimentos, como cheguei a conhecer uma das criaturas mais adoráveis deste mundo. Seria muito difícil. Estou feliz e satisfeito, logo incapaz de ser um bom historiador. Um anjo, arre, mas isso qualquer um diz da sua, na verdade. De qualquer forma, não sou capaz de dizer o quanto ela é perfeita, nem de onde vem sua perfeição. Basta dizer que ela dominou completamente o meu ser. Tanta candura com tanto espírito, tanta bondade com tanta firmeza, e paz de alma em meio a tanta vida real e tanta atividade. Tudo o que aqui digo a respeito dela não passa de palavreado inútil, vaga abstração, que não expressa sequer um só traço dos traços de seu semblante. Em outra ocasião, talvez, não, nada de outra ocasião, vou contar-te tudo agora mesmo. Se não o fizer agora, nunca mais será feito. Pois cá entre nós, desde que comecei a escrever esta carta, por 3 vezes estive a ponto de deitar a pena e mandar arrear o cavalo para sair. Isso que jurei para mim mesmo, hoje, cedo, não cavalgar até lá, mas a cada pouco me aproximo da janela a ver se o sol ainda vai alto. Não pude resistir, tive de ir até ela. E aqui estou de novo, Guilherme, para comer meu pão com manteiga de todas as noites e seguir te escrevendo. Que deleite para a minha alma contemplá-la em meio a seus 8 queridos e amáveis irmãozinhos. Mas, se continuo desse jeito, no fim estarás tão alheio a tudo quanto no início. Ouve então, que vou me forçar aos pormenores. Há dias te escrevi que havia travado relações com o Bailius S. e de como ele me convidou a ir visitá-lo em seu eremitério, ou, muito antes, em seu pequeno reino. Fui adiando a visita e talvez jamais fosse para lá,
não tivesse o acaso me descoberto o tesouro que repousa escondido naquele retiro tranquilo. Os rapazes de nossa aldeia haviam organizado um baile no campo, no qual, de bom grado, aceitei tomar parte. Ofereci o braço a uma boa e afável moça das redondezas. Era bela, ainda que não tivesse nada de extraordinário, e ficou combinado que eu pegaria um coche e acompanharia meu par de dança e sua prima ao lugar onde aconteceria a festa, levando junto Carlota S., a quem encontraríamos no caminho. Conhecereis uma bela moça, disse-me minha acompanhante, quando atravessávamos a larga floresta desmatada em direção ao pavilhão de caça. Ficai atento e não vos apaixoneis por ela, acrescentou a prima. Mas por quê? Perguntei. Já está destinada, respondeu, a um galante rapaz a quem a morte do pai obrigou a viajar para pôr em ordem seus negócios e tomar posse de uma herança bastante significativa. O informe deixou-me quase indiferente. O sol estava a 15 minutos das colinas quando chegamos à porta do pátio. O ar estava pesado e as senhoras manifestaram seu receio de uma borrasca que parecia estar se formando nas nuvenzinhas cinzentas e vaporosas que se ajuntavam no horizonte. Fiz com que a preocupação delas se dissipasse, afetando grandes conhecimentos de meteorologia, ao passo que começava a crer eu mesmo que uma tempestade poderia aguar o caldo de nossa festa. Apeei do coche e uma criada chegou ao portão pedindo-nos que esperássemos um instante. A senhorita Carlota viria logo. Atravessei o pátio dirigindo-me àquela bem construída casa e quando eu havia subido a escada e adentrava a porta, dei de cara com o mais encantador dos espetáculos que jamais presenciei. 6 crianças de 2 a 11 anos apinhavam-se na antessala à volta de uma moça de bela feição, estatura mediana, que usava um vestido branco simples, com laços de um vermelho pálido nos braços e no peito. Ela segurava um pão preto e o dividia entre os pequeninos à sua volta, dando a cada um pedaço, na proporção da idade e do apetite, e dava-os com tanta doçura, e cada qual dizia com tanta candura seu muito obrigado. Ao pegar a fatia, que já antes de ser cortada era esperada pelas mãozinhas esticadas ao alto, e logo se iam tão contentes com sua merenda, aos pulos ou silentes, conformes ao seu caráter, em direção à porta do pátio, ver as damas desconhecidas e o coche em que sua Carlota partiria. Peço 1000 perdões, disse ela, por fazer-vos vir até aqui e obrigar as moças a esperarem. Arrumar-me e dar conta de todas as tarefas da casa, deixando-os dispostas enquanto estiver fora, fez-me esquecer de dar a merenda aos pequenos, e eles não queriam que ninguém, a não ser eu, lhes corte o pão. Fiz-lhe uma vênia sem maior importância. Toda minha alma estava presa em sua feição, sua voz, seu aspecto. Mal tive tempo de repor-me da surpresa quando ela correu à sala para buscar as luvas e o leque. Os pequenos olhavam para mim, meio de lado e manifestando certa distância, quando eu cheguei ao mais novo, que mostrava um rosto sumamente feliz. Ele recuou naquele momento. Carlota chegou, entrou e lhe disse: Luiz, dê a mão ao senhor, seu primo. O mocinho deu-ma com ar sossegado, e eu não pude me conter. Beijei-o, cheio de cordialidade, apesar de seu narizinho mucoso. Primo? Disse eu, estendendo a mão a ela. Acreditais que eu seja digno da aventura de ser vosso parente? Oh, respondeu ela, com um sorriso ladino, a nossa parentela é asaz vasta, e seria muito duro para mim experimentar que sois
o pior dentre eles. Ao partir, escorregou Sofia, a mais velha depois dela, uma menina de cerca de 11 anos, de vigiar as crianças. Oh, respondeu ela, com um sorriso ladino, a nossa parentela é asaz vasta, e seria muito duro para mim experimentar que sois o pior dentre eles. Ao partir, escorregou Sofia, a mais velha depois dela, uma menina de cerca de 11 anos, de vigiar as crianças e cumprimentar papai quando ele regressasse do passeio. E disse aos pequenos que deveriam obedecer a mama Sofia como se fosse ela mesma que ali estivesse, coisa que alguns dos pequenos prometeram formalmente. Mas uma loirinha de mais ou menos 6 anos, algo impertinente, disse: Sim, mas de qualquer forma, não és tu, Carlotinha, e gostaríamos mais de que fosse tu. Os dois rapazes mais velhos estavam trepados à traseira do coche, e ao meu pedido, ela permitiu que fossem junto até a entrada da mata, se prometessem não fazer diabruras e segurar com firmeza. Mal havíamos nos acomodado, trocando as mulheres os cumprimentos devidos, dizendo o que pensavam das vestimentas uma da outra, dando atenção especial aos chapéus e de passar em revista a sociedade que em breve encontraríamos, quando Carlota ordenou ao cocheiro que parasse e mandou seus irmãos descerem. Estes pediram-lhe mais uma vez que lhes desse a mão para beijar. O mais velho pôs no ato toda a ternura de que um moço de 15 anos é capaz. Já o segundo fê-lo com muito estouvamento e vivacidade. Ela deixou que o rapaz a cumprimentasse mais uma vez e nós seguimos adiante. A prima perguntou se já terminara o livro que havia lhe mandado há poucos dias. Não, disse Carlota. Ele não me agradou. Podeis levá-lo de volta. O anterior também não era melhor. Fiquei pasmo quando perguntei que livros eram aqueles e ela me respondeu. Achava tanto bom senso em tudo o que ela dizia e a cada palavra descobria novos encantos, novos fulgores de espírito relampejarem em suas feições, o que fazia expandir ainda mais o seu contentamento à medida que ela sentia que eu estava compreendendo. Quando eu era mais nova, disse ela, nada me agradava a não ser romances. Sabe Deus o quanto me aprazia retirar-me aos domingos a um cantinho, a fim de partilhar com todo o meu coração das ditas e desditas de uma tal de Miss Jane. Também não nego que esse gênero ainda tenha para mim alguns encantos, mas, como hoje me resta tão pouco tempo para chegar aos livros, o que eu ler tem se adequar inteiramente ao meu gosto. E o autor que prefiro é sempre aquele que reflete de modo mais exato o meu mundo e em cujas obras sucedem as mesmas coisas que vejo ao meu redor, aquele cujas histórias interessam e tocam o meu coração, como minha própria vida caseira, que, se não é um paraíso, é, em todo caso, uma fonte de invisível felicidade. Esforçava-me por ocultar as emoções que aquelas palavras me infundiam, mas não conseguia ir longe com isso, pois quando a ouvi falar assim, de passagem, com tanta sinceridade, sobre o vigário de Hackfield, de saí fora de mim e pus-me a dizer-lhe tudo que pensava a respeito, e só ao cabo de certo tempo, quando Carlota já havia dirigido a conversa para outras, pude perceber que elas estavam ali de olhos abertos, como se ali não tivessem estado. A prima olhou-me por mais de uma vez com um arzinho irônico, mas eu não lhe dei a menor pelota. A conversa recaiu no prazer da dança. Se essa paixão é ou não um defeito, eu não sei, disse Carlota, mas confesso-vos com franqueza
que não conheço nada superior à dança, e quando tenho alguma coisa que me aflige, basta sentar ao piano, desafinando uma contradança, que logo me ponho de bem com a vida. Como eu me deleitava na contemplação de seus negros olhos durante esta conversa, como seus lábios vermelhos e suas faces frescas, vivas, cativavam minha alma inteira. Como mergulhado no som esplendoroso de sua fala, às vezes nem sequer ouvia as palavras que ela proferia. Poderás ter ideia disso, tu que me conheces, Guilherme. Resumindo, quando paramos em frente à casa onde sucederia a festa, desci do coche como se estivesse sonhando. E tão perdido em sonhos eu estava no mundo crepuscular à minha volta que mal percebia a música que chegava do salão, iluminando ao nosso encontro. O senhor Aldrin e um certo N, que quem consegue guardar todos os nomes, que eram os parceiros de Carlota e da prima, receberam-nos a portinhola do coche, tomaram as suas damas pela mão e eu subi com a minha. Volteamos por aí, dançamos minuetos, eu convidava uma dama atrás da outra, e justamente, ao menos as menos agraciadas eram as que não se resolviam se davam ou não sua mão para dançar comigo. Carlota e eu Carlota e seu par começaram por uma contradança inglesa, e já podes compreender como me senti bem quando ela veio à nossa fila dançar junto de nós. Era preciso vê-la bailar. Punha na dança todo seu coração, toda sua alma. Seu corpo era uma harmonia só. Ela estava tão descontraída, tão livre, como se aquilo fosse tudo, como se não pensasse em mais nada, não sentisse mais nada. Naquele momento, com certeza, o universo se esfumava ante seus olhos. Convidei-a para a segunda contradança e ela me aceitou para a terceira, afirmando com a franqueza mais amável desse mundo que gostava muito de dançar a alemã. É costume por aqui, prosseguiu ela, que cada par ajustado permaneça junto durante a alemã, mas o meu chapéu valsa mal e agradecer-me-á se o dispensar. A dama que faz par convosco também não dança melhor, e por isso não se importará. Reparei nas inglesas que valsais bem, e se desejais ser meu durante a alemã, ide pedir-me ao meu cavalheiro que eu vou fazer o mesmo à vossa dama. Dei-lhe a mão depois disso e convimos que o par de Carlota conversaria com o meu durante a valsa. E assim começou. Entretivemos-nos a princípio com 1000 passagens de braços, com que graça, com que agilidade ela fazia seus movimentos. E quando chegamos à valsa e começamos a girar uns ao redor dos outros, como esferas celestes, houve a princípio certa confusão, pois poucos pares sabiam dançá-la. Fomos bastante prudentes, esperamos que eles soltassem, e quando os menos conhecedores deixaram a pista, tomamos conta do salão e, juntando-nos a outro par, formado por Aldrin e sua companheira, recomeçamos com entusiasmo redobrado. Nunca me senti tão solto, já nem mais humano era. Ter nos braços a mais encantadora das criaturas, voar com ela como um furacão até perder a noção de tudo que nos cercava, vendo tudo se desvanecer. Guilherme, para ser franco, foi naquele momento que fiz o juramento de que a moça que eu amasse, aquela que eu pretendesse, jamais valsaria senão comigo, ainda que isso me custasse tudo o que há neste mundo. Tu me compreendes. Demos algumas voltas pela sala para tomar ar. Depois ela sentou-se e as laranjas que eu pusera de lado, as únicas que ainda restavam, surtiram excelente efeito. Mas a cada gomo
que a vizinha pegava da tigela, aproveitando-se da minha e da cortesia de Carlota, uma flecha transpassava meu coração. A terceira contradança inglesa éramos o segundo par. Ao passar dançando por entre as filas, só Deus sabe com quanto deleite eu segurava seu braço e fitava seus olhos, nos quais brilhava o mais puro e mais inocente prazer. Eis que vejo aparecer diante de nós uma mulher que me impressionou por sua fisionomia agradável, ainda que já não estivesse no verdor dos anos. Ela olha para Carlota, a sorrir, levanta um dedo ameaçador e pronuncia 2 vezes o nome de Alberto, ao cruzar conosco, em tom muito significativo.